Boa noite, senhores. Primeiro vídeo de livro do ano. Eu vou falar do livro Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, título mais escandaloso do universo. Porém, é o retrato vívido do mercado brasileiro nos anos 60, 70 e 80. E eu achei, muito interessante e eu li entre o Natal e o Ano Novo, então tô gravando agora 30 dias depois praticamente. Não tá tão, assim, tão fresco na memória, mas vou tentar fazer o meu melhor. Quem foi Décio Bazin? Décio Bazin foi um contador, né? Na verdade ele se formou em contabilidade lá em 50, 60, sei lá, e começou entrar na bolsa e tal, na época do bull market dos anos 70, né? Final de 60, 70 lá, do governo militar ainda, e ganhando, 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 e veio o grande crash. E, né, daí ele deu um passo para trás, aprendeu e começou a adotar uma postura mais consciente. E ao longo desses anos todos aí, construiu um enorme patrimônio em ações e até hoje os familiares dele, ele infelizmente já faleceu, e os familiares deles, filhos e tudo mais, vivem desse patrimônio até hoje. Vamos lá, pro livro propriamente. Veja que nessa época o Brasil trocou de moeda N vezes, então o cenário de informação sem a internet era completamente diferente. Então ele comenta que tinha que ir até a bolsa lá para pedir os balanços e coisas do tipo. Hoje você basicamente tac, 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 RI, tal empresa, e tem uma riqueza enorme de informações aí, ferramenta e fórum, pessoal comentando. Então, assim, esse livro é um retrato de uma era distante, um tempo menos civilizado. E qual que é o grande, a grande lição desse livro aí? Que o jogo, assim, apesar de muita mudança, tudo ter mudado, o jogo é o mesmo, certo? Então os princípios ali são os mesmos. Bom, vamos voltar tudo aqui, né? Então, a estrutura do livro é muito interessante porque ele sempre dá um capítulo, né? Ele comentando e tal. Não é um livro muito didático, parece que ele tá conversando assim, eu vou falar desse tema, e vai falando, 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 citando exemplos e pegando paralelos e mais ou menos assim. Então não é um livro muito quadradinho. Então ele faz esse capítulo e daí tem um trecho. Ele, no final da carreira dele, ele era jornalista e escrevia para a Gazeta Mercantil, se não me engano. Então ele coloca esses trechos que ele escrevia para a Gazeta Mercantil no meio do livro, para você entender exatamente qual era o sentimento da época, do momento ali. E a mesma lucidez que ele escrevia a Gazeta Mercantil tá no livro, e vice-versa. Bom, ele começa já narrando um primeiro capítulo, um episódio de um pregão. Então, o dono da corretora passa para o operador assim, olha, eu preciso que você venda Belco. Belco Mineiro era uma empresa, nem sei o que aconteceu, a 400 e tanto, 500 e tanto, até às 13 horas. Então tá bom. Então ele lá, né, tentando, especulando lá, ver se alguém tinha e tal, não sei o quê. E ele falou, olha, tá muito difícil, não tem como. Não tem como, ninguém vendendo, ninguém comprando. E daí ele falou, não, o chefe, não, pode deixar. Eu vou ver aqui aqui quem tem e tal. Beleza. Então, passou o pregão inteiro e nada. Daí chega lá no 12h59, chega um outro operador. Você precisa
precisa vender tanto de bloco mineira? Fala, eu preciso. Olha, tá aqui a boleta preenchida, ordens lá de cima, né? Então, esse é o primeiro relato do livro, né? Tipo, já te imerge ali num pregão viva voz, como é que era, como é que eram as pressões. E depois disso ele sai totalmente assim desse universo e volta assim pros fundamentos, né? Ele pergunta, o que é uma ação? E daí ele fala, olha, ação é uma parte de uma empresa, blá blá blá. E daí eu acho que é né, valor do livro ali, olha, qual o preço, quanto vale uma ação e qual o preço justo de uma ação. Então, aí em cima ele pode falar, não, você pode avaliar pelo valor patrimonial, você pode avaliar pelo fluxo de caixa, então tem vários métodos, né? Pessoas diferentes estão interessadas em avaliações diferentes, mas qual que é o ponto fundamental, né? Que o preço do mercado nem sempre reflete o valor da empresa, né? Então ele conta desde os casos que a empresa estava ridiculamente sobreprecificada, com preço muito mais caro do que deveria, e casos que estavam ridiculamente subprecificados, né? Nesse segunda parte, ele pesadamente ali contando que no final dos anos 80, a situação brasileira estava tão calamitosa que ninguém mais tinha noção de quanto valia o dinheiro, tipo, qual era a taxa de juros, ninguém sabia mais nada. Então o risco era surreal. E as empresas que foram negociadas naquela época, né? Ele cita o exemplo tipo, da Sika, ela foi vendida por mais ou menos o lucro anual dela. Então, olha o negócio da China, né? Você paga uma vez um ano, depois você tem o retorno do teu investimento, né? E ele comenta também das privatizações que houveram nessa época. Então, as empresas foram vendidas lá embaixo mesmo, preço. E o comentário da época dos responsáveis pelo Ministério da Economia e tal, falando que eu sei que tá barato, mas eu não consigo colocar o preço justo. Porque no preço justo ninguém quer fazer negócio, né? Então, isso aí foi um aspecto interessante, essa visão dele. E, bom, a parte 4 do livro, ele apresenta o método dele, que é um método bastante simples. É o seguinte, ele considera que o retorno justo de uma aplicação é 6%. Tipo um axiomático e tal, 6%. Pá. E ele fala, olha, o juro real é tipo 6%, um imóvel, então gera um fluxo de caixa de 6% ao ano, mais ou menos, né, o esperado, né, a regrinha do 0,5% e tal. Por que uma ação não deveria ter esse comportamento? Então ele propõe justamente isso. Então que o yield da ação para você comprar, ele tem que ser no mínimo 6%. E quando que você vende uma ação, né, nesse método? Quando o yield sobre o que você pagou é inferior a 6%. Então, por exemplo, você pagou 10 a 6% e o fluxo de caixa da empresa aumentou enormemente. Então, agora, sei lá, o preço acompanhou e digamos que é menor do que 6% no preço de mercado. Mas como você comprou aqui atrás, o preço ainda é maior que 6%. O yield ainda é maior que 6% para você. Então, essa era a régua que ele usava. Então, resumindo bastante. E, bom, daí, tipo, ele coloca, tipo, livro 1, livro 2. Esse é o livro 1. Livro 2. Cara, o livro 2, tipo, ele sai dessa linha teórica e entra, assim, mergulha na prática. Então, bom, uma coisa tão simples, né? Não é difundida, as pessoas não seguem. Então ele realmente chega na real do mercado. Conflito de interesse,
assimetria de informação, a mentalidade especuladora. Então ele vai embora, né? E ele critica também o que ele chama de tecnomania. Então, as pessoas que adquirem conhecimento quantitativo, né, e aplicam no mercado cegamente, né? Então, ele critica muito isso. Então, ele fala, porra, é, ele comenta que uma aula lá, o professor falando, né, que o parâmetro beta seria o parâmetro de risco. Então, empresas com beta maior são empresas mais arriscadas e tal, não sei o quê. E ele metendo pau nessa visão. Enfim, leiam o livro. E daí ele começa também falando especialmente dos especuladores. Uma passagem que eu não lembro, tipo, não vou me esquecer nunca é o seguinte. Especulador é uma alma constantemente atormentada. Porque se ele entrou numa ação ou comprou e o preço subiu e ele vendeu e depois subiu mais, ele está infeliz porque ele poderia ter vendido mais tarde. Se ele comprou uma ação e a ação caiu, então ele está infeliz porque ele poderia ter esperado mais para comprar e assim vai. Então não existe uma situação onde ele consiga estar em paz. Bom, e né, nesse livro 2 ele fala dos grandes especuladores, os grandes manipuladores que ele comenta, né? Então, ele entrevista um e esse manipulador, não cita nomes, né? Mas talvez não seja difícil pensar. Ele comenta o seguinte: eu não manipulo preços, eu manipulo pessoas. E explica toda uma metodologia para criar um hype em cima de determinada empresa enfim, fazer essa manipulação, né? E ele comenta que a minha fama de manipulador me ajuda a manipular o mercado. Então, outra lição genial aí. Outra coisa que ele comenta é o conflito de interesse entre o acionista minoritário e os executivos. Então, na cabeça do executivo, o minoritário é uma figura extremamente insolente e desprezível. Porque na operação da empresa, tipo, o minoritário, tipo, não tem voz, não tem nada, mas a empresa tem a obrigação de remunerá-lo, né? Então, é visto como uma pedra no sapato ali. Então, é um conflito entre os executivos e os minoritários. E ele comenta de um... Ah, bom, enfim, ele comenta de um caso, né, que parece... Ele fala que foi no Japão, então a empresa estava em uma situação financeira ruim e teve um escândalo de corrupção com a empresa e a máfia japonesa. E estavam no momento ali da assembleia e levanta um minoritário, um senhorzinho, e fala assim: olha, eu olhei o balanço e vocês gastaram não sei quantos milhões aqui fazendo acordo com a máfia. Vocês fazem isso e não. E por que vocês não remuneram melhor? Se vocês têm dinheiro para isso, por que vocês não têm dinheiro para remunerar melhor o minoritário, né? Bom, enfim, isso aí também é uma passagem do livro. Outra passagem isso aí é um conto, né? Que no aquário, que seria a parte ali da bolsa onde as pessoas poderiam circular, que é segregado do pregão, tinha várias figuras, né? E ele vai comentando e tal, e a mais importante nessa história é o tal do Zé Polaco, que era um imigrante lá da Polônia, veio fugido do nazismo e não sei o quê, e ele chegou a formar uma indústria no Brasil e, enfim, se envolveu com bolsa de valores e perdeu metade dessa indústria devido a contratos a termo e coisas do tipo. Então, os filhos dele isolaram ele da companhia e dão uma mesada mensal para ele especular, entendeu? Então, essa era a situação dessa pessoa. E daí,
passado alguns anos, o cara já era idoso, morreu e tal. E passaram alguns anos, né? O zelador ali mudou, entrou um rapaz novo ali para ser zelador. E ele comentou assim: Olha, aqui tem um fantasma, né? Tem uma alma penada aqui na bolsa. E a galera, ah, é? Tem? Como ele é? Então, essa alma penada é um senhor bem claro, com os olhos bem azuis e com um terno xadrez. E deixa eu falar o meu, é o Zé Polaco. Então, enfim, tem todo tipo de história esse livro. Então, e no final, né, ele sai descascando. Descasca todo mundo. Então, descasca a imprensa, que gera uma determinada mística e não transmite conhecimento. Descasca o governo, que desastrado, é um paspalhão. Critica a CVM, em vez de ter um papel atuante, ele é totalmente uma putinha dos manipuladores. Culpa a própria bolsa. Então, em vez de ter o interesse em fomentar que as pessoas participem, né, e tenham ganhos no longo prazo, não fomenta justamente os ganhos de curto prazo, fomenta a mentalidade especuladora. E é isso. Bom, no meio do livro tem o caso do Nagy Narras. Bom, e tem N outras coisas. Então, é um relato de quem viveu essa turbulência toda aí. E muitas vezes a gente não. Assim, eu, 2019, não tenho acesso a pessoas que viveram essa história toda, né? Então, poder ler um livro desse, poder ter acesso à história toda foi sensacional. Galera, muito obrigado. Eu tentei fazer esse vídeo sem cortes. Vamos ver se ficou bom. Obrigado.